Hebreus 11, versículo 38. Glória a Deus. Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama o teu poder, Espírito. Hebreus 11, versículo 38 em diante. Amém? Fica de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido a nosso respeito algo superior, porque sem nós não serão aperfeiçoados. Vou ler o último versículo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Pode se sentar. Esse texto é um texto que eu gosto muito, Hebreus 11. Eu acredito que vocês, alguns de vocês, ou a maioria, já deve ter oportunidade de ter lido capítulo 11 do livro de Hebreus, que é intitulado como Heróis da Fé. A partir do verso 8 fala dos patriarcas da fé, e a partir do verso 1 fala da natureza da fé. Ora, né? A Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Esse texto fala da fé de homens que pela fé obtiveram um bom testemunho. Amém? Esses homens, eles acreditaram pela fé na palavra, no encargo que foi colocado sobre eles. Moisés, ele creu no encargo de libertador, a qual Deus colocou sobre ele, para que ele pudesse libertar o povo, tirar o povo do Egito, levar até Canaã. Gideão, Noé, ele recebeu o encargo e pela fé ele creu no que Deus estava falando com ele: constrói um barco, constrói uma arca. E interessante que nunca tinha havido derramado chuva sobre a terra, até aquele dia. A terra era molhada pelo orvalho. Você já imaginou um homem, Deus falar com ele construir um navio, uma embarcação de madeira, porque Deus ia mandar chuva como juízo sobre a terra? Será que muitas vezes você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala com você? Só que a Bíblia diz que esses homens, eles obtiveram um bom testemunho pela fé. O que significa isso? Que a vida deles, a maneira deles viverem, a procedência deles, fez com que as pessoas olhassem para eles e glorificassem a Deus. Deus, ele quer que a nossa vida seja um meio de glorificar o nome dele. Amém? Nós muitas vezes entendemos que glorificar a Deus é somente estar aqui na igreja, cantando, adorando, mas uma das principais maneiras do nome de Deus ser glorificado é através do nosso testemunho. O que é testemunho? Não é quando você chega aqui na frente e conta um testemunho, mas quando as pessoas veem na sua vida que Cristo, ele tem transformado a sua casa, o seu casamento, a sua vida, o seu caráter. A maior maneira que nós temos de glorificar a Deus é através da nossa vida, através do nosso testemunho. Foi assim que Jesus glorificou o Pai. Ele glorificou o Pai o quê? Entregando tudo, entregando a sua própria vida. Quantos podem entender aqui o que eu estou dizendo? Então, irmãos, servir ao Senhor é dar testemunho com a nossa vida, é deixar que a nossa vida fale mais do que as palavras. Como será que as pessoas veem em você quando elas te veem, quando elas te olham? Será que elas podem olhar em você e ver em você características que tem em Cristo? Orgulho, maledicência, injúrias, inveja. Mas a Bíblia fala que estes homens, eles deram um excelente testemunho através da fé. O que é isso? Eles simplesmente creram. Eles creram na palavra que Deus deu para eles.
O pastor Luiz Hermínio, ele fala que fé, Deus não te dá fé para você acreditar nele, Deus te dá fé para você ter relacionamento com ele. Amém? Então quando você tem fé, você se relaciona com Deus, você dá crédito. A Bíblia fala, quem deu crédito à nossa pregação? Quando você ouve uma pregação, hoje é tão difícil, né? As pessoas são tão incrédulas. Você fala, nossa, deixa eu contar um testemunho, Deus curou uma pessoa da minha família. Tem gente que me fala, eu não acredito nisso. Olha, ontem eu estava orando, Deus falou comigo. Como assim? Eu não acredito nisso, né? O que seria da nossa vida se Deus não falasse conosco, que Ele não curasse as enfermidades? Deus, Ele é poderoso, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós que mudamos, nós que endurecemos nosso coração. Aquele mesmo Deus que fez o povo caminhar no deserto, o mesmo Deus que mandou o maná do céu, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus hoje. Você já imaginou então Noé naquele dia? Ou então nós vamos arrancar a página onde conta a história de Noé. Ele não tinha nenhum pastor para pregar para ele não tinha uma igreja para congregar, não. Mas a Bíblia fala que Deus olhou a terra e tinha vários homens que eram ímpios e maus. Mas Ele viu em Noé e na família dele, Ele viu um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que era temente a Deus. E Noé não frequentava nenhuma igreja, porque ele era a igreja. Ele tinha temor de Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Agora hoje as pessoas, elas têm uma igreja, elas congregam e elas não ouvem a Deus. E quando ela escuta um testemunho de alguém que ouve a Deus, ela duvida, porque ela não conhece o Deus. Não é o mesmo Deus que serve, que os dois estão servindo, é diferente. Existe um Deus abstrato e o Deus verdadeiro. E muitos religiosos estão servindo esse Deus abstrato. Então você já imaginou que Jacó nunca frequentou nenhuma igreja? Agora imagina você, ai meu Deus, se o pastor não vier aqui essa semana para orar comigo, eu não vou aguentar. Ai Senhor, como é que eu vou fazer? Ai, não vejo a hora de abrir a igreja aqui em Bueno Brandão, porque enquanto não abrir eu não vou me sentir bem. Não, irmãos, vocês são a igreja de Cristo. Quando nós nos reunirmos como igreja, a igreja, quando ela se reúne igual aqui, ela não está começando algo. O culto é o fim. O culto não é o começo, o culto é o fim. Você não vai para um culto, você não vai para o culto para buscar a fé. Não deveria. Você não vai para o culto para buscar algo. Você vai para o culto para oferecer alguma coisa. Você vai para o culto para oferecer o seu louvor, para oferecer a sua adoração. Por quê? Porque tudo que você precisa, você tem recebido na intimidade com Deus. Você entra no teu quarto em secreto, e em secreto o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O culto é o lugar onde nós nos reunimos para dizer, Deus, obrigado por essa semana. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor, todos os livramentos. Obrigado pela minha saúde. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado pela sua direção. O culto não é o começo, é o fim. Então quando termina o culto, as pessoas vão embora e falam, não, agora acabou. Não. Deus te chama para ter intimidade com Ele todo dia, toda hora. Jesus falou, não, o apóstolo Paulo falou, não andeis mais na carne, mas andais no Espírito. O que significa? Que em nenhum momento mais você pode satisfazer a sua vontade, a sua carne, mas a do Espírito. Ah, por que eu não ouço a Deus? Porque você é carnal. Você anda na carne, você é ansioso, você se move na carne. Mas esses homens não, eles obtiveram um bom testemunho. Só por aí já nós seríamos reprovados. Porque se Deus fala com você, você não acredita hoje. Se Deus usa um profeta para falar com você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você já não acredita. E só aí você já seria reprovado. Mas agora nós vamos mais além. O texto diz que eles obtiveram um bom testemunho pela fé. Contudo, final do versículo 39, contudo, eles não tiveram a concretização da promessa. Quando você olha Moisés, você olha Davi, entre tantos homens, você fala, meu Deus, que nível de intimidade que esses homens andavam com Deus. Você olha Elias, Eliseu, meu Deus, como Deus usou esses homens. Eu queria ser usado por Deus dessa forma. E a Bíblia está dizendo, olha, esses homens só conseguiram fazer isso porque eles fizeram pela fé. Se você ler Hebreus 11, pela fé Moisés fez isso, pela fé Moisés fez aquilo, pela fé ele abandonou o Egito, verso 27, pela fé, 28, ele celebrou a Páscoa, 29, pela fé ele atravessou o mar, tudo foi pela fé, pela fé. Só que você pega esses homens que Deus usou para fazer coisas poderosas, e Deus fala, opa, peraí,
deixa eu falar uma coisa para vocês. Estes homens não concretizou neles a minha promessa. Ué, se as promessas de Deus não se concretizaram em Moisés, em Abraão, em homens que a gente admira na Bíblia, mulheres como Raabe, como Maria, em quem então essas promessas vão se concretizar? Em quem? Em nós. Então, se nós já não conseguimos nem obedecer a Deus pela fé, e a Bíblia está falando que a promessa é para ser concretizada em nós, o quão distante nós estamos de viver o que Deus tem para nós, irmãos? Muito distantes. Você tem ouvido palavras e palavras e palavras que saem desse altar. Aí passa 2, 3 dias, não sei se é aquilo mesmo, tenho dúvida. Não é? Você se apoia na teologia, você se apoia em alguém. Não, eu preciso mandar um WhatsApp agora, pastor, porque se ele não me responder agora, eu não sei o que vai ser. Antes de você mandar o WhatsApp, eu vou responder o WhatsApp todo mundo aqui, tá? Não vou ser mal educado, mas eu vou te dar uma direção. Antes de você mandar o WhatsApp para mim, manda uma mensagem para Deus. Fala com Deus. Eu vou começar assim agora com todo mundo que começar a mandar mensagem para mim e para você agora. Começou a mandar mensagem, falar de problema para mim, eu vou falar assim: você orou antes? Não, então não vou te responder, vai orar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque, irmãos, a gente se apoia no homem, a gente tem que ir para Deus. Tudo que nós precisamos para cumprir a promessa de Deus na nossa vida, Deus já nos deu. Olha o que ele falou: Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, José, Raabe, tantos outros. Esperem, porque a promessa não vai concretizar em você, vai concretizar neles, vai concretizar na igreja. E através, preste atenção, da atitude da igreja, da concretização da promessa na igreja, olha Deus falando para Abraão, pessoal, aqui, ó, vocês serão aperfeiçoados. Você está entendendo o que está escrito aqui? Que Deus está falando que Moisés, que esses homens de Deus vão ser aperfeiçoados na nossa atitude, no cumprimento das promessas em nós. Eu não estou falando nenhuma bobagem, está escrito aqui, versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Quem aqui lê as histórias do Velho Testamento, dos homens de Deus, Sansão, esses homens, e admira? Deus está falando assim: olha, o que eu tenho reservado hoje, nesses dias para a igreja, é superior do que eu fiz com eles. É o que Deus está falando aqui na palavra, irmãos. Quantos estão entendendo? Então a gente tem que parar de ser imaturo, tem que parar de ser infantil e acreditar na palavra. Peraí, a palavra está me dizendo que eu vou fazer coisas superiores a que eles fizeram. Aí a gente começa a contar as coisas que Deus faz através da nossa vida. Pessoal, não acredito nisso não. Mas ela admira o que Deus fez com Moisés. Vamos contar para as criancinhas a história do Mar Vermelho. Como é que foi? Aí uma criancinha, porque os meninos são estudiosos, levanta a mão e fala: não, o meu professor explicou que isso é uma reação científica, que na época o vento vinha não sei da onde, soprava não sei da onde, e a maré baixava, e aí o mar abriu. Aí você fala: não, que é isso, que absurdo, foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi Deus. Você ensina para a criancinha, Ele é poderoso, Ele é dono do mar, Ele é o mesmo Deus que quando estava no barco falou: aquieta-te tempestade, ela acalmou. E Ele é o mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar. Aí essa mesma pessoa, esse mesmo professor da escola dominical que está defendendo isso, alguém chega nele e fala assim: deixa eu te contar, Deus falou comigo essa noite. Você está de brincadeira. Não acredito em você. Ou então você fala: deixa eu te contar, tem uma pessoa da minha família foi curada de câncer, o câncer sumiu do nada, fizeram o exame de novo, deu nada. Eu não acredito nesses negócios, só vendo para crer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se o que eles fizeram, a Bíblia está falando que é inferior àquilo que Deus tem para a igreja, então nós temos que entrar nessa dispensação, igreja. Nós não temos que ficar batendo na porta: Deus envia. Não, Deus já liberou, já enviou, nós só precisamos nos posicionar. Então eu creio que a terra viveu dessa forma que eu vou te explicar. Rapidamente eu vou explicar. Quando você pega no princípio, criou o céu, Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Você começa em Gênesis vendo o que? Deus. Aí depois ele fala: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Então você vê também o Espírito.
E depois você vê ele falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você também vê o quê? O verbo, que é quem? Que é o Filho, que é Jesus. Por que lá em João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É quem? Jesus. Então em Gênesis, antes do pecado, nós temos quem na terra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então depois do pecado, aí vem o pecado. Aí essa dispensação, ela vem de forma progressiva. Aí depois do pecado, você não vê mais a dispensação dos três juntos. Você vê a primeira dispensação, a dispensação do Pai. Moisés, ele via quem? Ele tinha contato com quem? Com Deus. Abraão, ele tinha contato com quem? Amigo de Deus, andava com Deus. Então Deus ia se manifestando. Depois, ele enviou quem? O Filho, Jesus. Nós vemos a dispensação do Filho. Então ele falou assim, aquele que veio a mim, me vê o Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Olha como é que eles trabalham. Deus veio, agora Jesus vem e faz também alusão do Pai. E agora Jesus, ele morre, ressuscita e fala assim, agora João batizou vocês com água, mas agora o Espírito vai vir e vai batizar vocês com fogo. Agora Jesus, ele faz a ponte. É tipo uma corrida de maratona. Jesus diz, bate aqui, Espírito, vai lá, é sua vez. Bate, pá, aí o Espírito pega a tocha e sai correndo. Nós estamos vivendo agora a dispensação do Espírito Santo. Para quê? Para que quando nós viemos viver, presta atenção, a dispensação do Espírito Santo, aqueles que viveram só a dispensação do Pai e aqueles que viveram só a dispensação do Filho serão completos em nós. Será que você entendeu a minha explicação? Jesus, lá em Atos 6, eles estão pregando, aí Paulo prega, não acontece nada. Ele falou, não é possível, tem uma coisa errada aqui. Aí Paulo fala assim, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Ele falou, não, nós fomos batizados por João Batista. Aí Paulo fala, olha, vocês foram batizados por João Batista para o pecado de arrependimento. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Agora vocês serão batizados em nome de Jesus e com o Espírito Santo. Aí batizou eles e colocou as mãos sobre eles, eles receberam o poder do Espírito Santo. Então veja só, tem naquela época o povo que viveu, o povo de Moisés naquela época, na dispensação do Pai. Depois na época dos evangelhos, a dispensação e nós estamos vivendo hoje a dispensação do Espírito. Então quando a gente pega nessa corrida de revezamento a tocha do Espírito, agora nós estamos completando aquilo que faltava. No início tinha quem? Vamos lá, igreja. E agora o último que faltava era qual? E está na época de quem? Do Moisés, do Davi, ou está na época de quem? Fala o seu nome, fala, está na época do Diego, fala aí, fala o seu nome. Fala, eu estou vivendo a melhor época, porque eu estou vivendo a dispensação do Espírito. Esses homens de Deus não serão completos sem a igreja, porque nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode aplaudir e glorificar. Então é por isso que o diabo ele tem atuado nos sistemas denominacionais religiosos, trazendo morte no Espírito, trazendo ilusão no Espírito. Por quê? Porque para que nós venhamos retardar aquilo que já está sobre nós, que é a dispensação do Espírito. Ah, pastor, mas quando tem um povo lá pulando, dando glória a Deus, que lá eles estão na carne mesmo. A Bíblia fala que até a nossa carne ela tem que aspirar pelo Espírito. Então a carne agora está usufruindo, está se alimentando do poder do Espírito. Está na carne, mas não alimentando o desejo da carne, mas a carne está alimentada pelo poder e desejo do Espírito. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Aí você vai naquelas igrejas, com todo respeito, aí tem lá a arca, tem o gasofilaço, tem o candelabro, a menorá, tem aquelas coisas. Aí entra o pessoal com aquela roupa, tocando aquelas coisas e tal, fazendo é muito bonito, mas fazendo uma alusão ao que viveu no passado. Então olha aqui para mim, Moisés está assim, Moisés, Elias, Abraão está assim, nossa, não vejo a hora deles chegar, deles bater na nossa mão aqui, do revezamento passar para nós, a tocha passar para a gente, porque nós conhecemos a palavra, e a palavra fala que sem eles nós não seremos aperfeiçoados. Não vejo a hora. Então eles estavam vivendo na dispensação do Pai e olhando para frente,
falando: Senhor, não via anjo não, se o Senhor não for conosco, não vai já sair desse lugar. Davi falando o quê? Olha o que Davi fala: Senhor, não retires de mim o teu santo Espírito. Homens que estão vivendo o tempo da lei, na dispensação do Pai, e olhando para frente, ansiando para viver a dispensação do Espírito. Agora nós que estamos lá na frente deles, vivendo a dispensação do Espírito, o que a gente faz? Em vez de olhar para frente, vai se consumir, vai terminar os séculos, vai se concluir as promessas. A igreja agora é a hora final de preparar a igreja, preparar o povo. A Bíblia fala nos últimos dias que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a terra. Os velhos sonharão, os jovens teriam visões. Vamos lá, vamos igreja, pelo poder do Espírito. A gente vira e fica olhando para trás. Olha lá Moisés, nossa, como eu gostaria. Vamos pregar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Vamos pregar sobre a arca. Vamos pregar sobre aquilo. Vira e fica olhando para trás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Volta para a religião, volta para coisas passadas. A Bíblia fala que isso só foi uma nuvem de coisas passageiras. Nuvem. Você já dirigiu no meio da neblina? Você não consegue ter uma visão clara. Você consegue dirigir, mas você tem que reduzir a velocidade. Você tem que ir mais devagar por uma referência. Mas aquilo foi nuvens. É algo meio que não era muito claro. Mas agora a gente vive num tempo da luz, no tempo da claridade, na dispensação do Espírito, na qual o Espírito Santo ele pode falar com você, ele pode conduzir a tua vida, ele pode te dar autoridade para orar por enfermos e ser curados, te dá autoridade para você pregar e expulsar demônios, te dá autoridade. E então a gente fica assim: não, quando chegar no céu, nossa, eu quero perguntar para Abraão como é que foi. Eu quero perguntar para Elias como é que foi subir na carruagem, subir no redemoinho. Eu quero perguntar para Moisés como é que foi abrir o Mar Vermelho. E quando a gente chegar lá, sabe o que eles vão falar? Conta para mim como é que foi ser cheio do Espírito Santo. Conta para mim como é que foi orar por pessoas endemoniadas, era serem libertas. Conta para mim como é que foi pôr a mão sobre o enfermo. Lá eu tive que colocar uma serpente no deserto para o povo passar e ser curado. Mas você não, você pôs a mão sobre o enfermo, ele foi curado. Conta para mim como foi pisar serpentes e escorpiões. Conta para mim como é que foi beber coisa mortífera e não te fazer nenhum mal. Me conta como foi ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos aguardando vocês para nos aperfeiçoar, porque o Espírito Santo que aperfeiçoou, e nós não tínhamos o Espírito Santo, vocês têm. Quantos estão entendendo? Aquilo que é mais precioso, Deus colocou dentro de você, o Espírito Santo. A Bíblia fala que esses homens não foram dignos do mundo receber eles. O que dirá de nós então que vamos aperfeiçoar eles? A Bíblia diz que esses homens fizeram tudo pela fé, eles acreditavam, é para fazer assim, então tá bom. O que dirá de nós então que Deus fala 1, 2, 3, 4, 5, a gente é rebelde e não desobedece? A Bíblia fala que esses homens serão aperfeiçoados em nós. O que dirá então desses homens que, para fugir muitas vezes e sobreviver, porque eram perseguidos por causa da unção que estava sobre eles, viviam escondidos em covas, viviam em desertos, ou viviam em montes? O que significa esses homens viviam em montes, desertos e covas? O deserto, irmão, o monte e a cova, significa, sabe o que? Eu estou distante da voz que está governando este mundo. Eu sou dirigido pela voz de Deus. Estes homens, eles iam para os desertos para quê? Eu não quero que as vozes da minha alma e do mundo confundam. Eu quero a voz de Deus. Eles iam para os montes para quê? Eu quero buscar um lugar mais alto, onde esteja eu e Deus, para me ouvir a Deus. Eles procuravam as covas para quê? Que todo mundo pense que eu já estou morto, que eu não estou preocupado comigo mesmo, nem que eu fique numa cova. Eu quero ficar escondido, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Agora nós que estamos na dispensação do Espírito, nós queremos o quê? É só festa, é só alegria, é gospel, é isso, é aquilo, é o arraial gospel, é a festa junina gospel, é o vinho gospel, é o quentão gospel, é tudo gospel agora. Não. Se nós iremos aperfeiçoar esses homens que deram suas vidas pelo Evangelho, nós temos que fazer no mínimo, o que eles fizeram: renunciar, ir para os desertos, ir para os montes, ir para as covas e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, o teu Espírito está dentro de mim, fala comigo, Senhor. Agora a primeira lutinha que a gente passa, a gente se afasta de Deus. Primeira perseguição que a gente tem, a gente se afasta de Deus. Isso não é responsabilidade da igreja, do pastor, de ninguém, é responsabilidade de cada um.
A sua vida espiritual é responsabilidade sua. A igreja é só uma ferramenta. O pastor só é um utensílio. Os ministérios só é um utensílio. Você será responsável. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você é responsável daquilo que você está carregando. Então a Bíblia fala, olha, sem nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Será que isso pode entrar na tua mente? Eu acho que eu nunca vi ninguém pregando isso. Sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Mas não é nós do jeito que a gente está hoje não, irmãos. É nós cheio do Espírito Santo. Não é nós hoje do jeito que tudo a gente critica, tudo a gente duvida. É a gente cheio de fé, cheio de Espírito. Quando você ora para um enfermo, ele não é curado, não é porque Deus não queria curar ele não. É porque você não teve fé na sua oração. Porque o poder de Jesus não mudou. Não mudou. Eu estava na África do Sul esses dias, os irmãos sabem. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram o testemunho. E quem esteve aqui na terças-feiras viu que eu passei as fotos. Quem lembra do diário de viagem que eu fiz? E quem lembra que eu coloquei uma foto de uma empresa onde eu orei para todo mundo? Então eu fui numa empresa de um casal de portugueses e orei para todos os funcionários. Ficamos 2h30 orando para todo mundo. E eu fui vazio de mim. E quando um dia antes, esse casal falou comigo, pastor, a gente está enfrentando vários problemas de enfermidade na nossa vida. E também funcionários nossos estão doentes direto. Nossos filhos ficam doentes direto. Os filhos deles já são adultos, casados, trabalham com eles direto. É doença. Ela falou, você pode orar para a gente? Na hora o Espírito Santo falou para mim, pede para orar amanhã, porque hoje você tem que ser cheio. Você vai orar e buscar minha face nessa noite. Eu falei, amanhã eu vou orar por vocês. Ela falou, então amanhã de manhã você pode ir na empresa? A gente tira um tempo de oração. Eu falei, posso. Aí eu fiquei a noite toda, até a hora que eu aguentei, orando. Deus não falou nada comigo. Só orei, obedeci. Na hora que eu estava cansado, eu dormi. Na hora que eu estava no carro indo para lá, eu falava, e aí Deus, o Senhor não vai falar nada? Vai ficar quietinho? Deus, nada. Na hora que eu cheguei lá, nada. Aí na hora que eu comecei a orar, Deus começou a falar. Fala isso, fala aquilo outro. E tudo que Deus mandou eu falar, Ele fez, Ele cumpriu. Amém? E aí, irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. A última pessoa que eu orei é uma mulher, uma senhora nova de quase 30 anos, que ela direto estava pegando atestado para se afastar do trabalho, porque ela estava com problema no útero e no ovário, cheio de tumores, vários tumores. E ela tinha tanta dor já há 3 anos, que às vezes ela tinha dor abdominal, ela trabalha como secretária, não conseguia ficar nem sentada, ela tinha que pegar dispensa do serviço. Então pediram que eu orasse por ela. Eu orei. Ela falou que estava com uma cirurgia marcada. A cirurgia dela estava marcada para quarta-feira agora que passou. Na época ela falou, vai ser tal dia a minha cirurgia. Aí eu orei, Deus falou comigo, desse jeito, fala para ela que ela não vai precisar fazer cirurgia. Ela tem que arrancar, né? E não é poder ter mais filho com 30 e poucos anos. Aí eu falei, Deus está falando para mim que você não vai precisar fazer cirurgia. E a pessoa traduzindo, que ela fala inglês. E eu falei assim, Deus mandou te dizer que antes da cirurgia, você pedir para o seu médico repetir os exames. Não deixe que ele te abra, não deixe que ele faça a cirurgia sem antes fazer os exames. Ela, tá bom. Detalhe, ela não é crente em Jesus Cristo. Pois então, na quinta-feira, né, o pessoal lá, os portugueses, o casal de portugueses lá da África do Sul me ligaram, desesperado. Tinha um número esquisito me ligando, diferente, eu atendia, caía a ligação. Aí o pastor lá da África do Sul falou, pastor, atende aí o Tony e a Celeste, que eles querem falar com você, é urgente. Eu falei, manda eles ligar pelo WhatsApp. Aí eles ligaram e falaram, olha, a gente tem que contar algo para você, muito forte. Nós sabíamos que a nossa funcionária faria a cirurgia, então ela estava dispensada na quarta, na quinta e na sexta de trabalho, e na outra semana também para se recuperar da cirurgia. Aí quinta-feira, a gente chega lá no trabalho, ela está lá. A cirurgia dela na quarta. Quinta-feira eles chegaram para trabalhar, estava lá. Aí eles, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Deixa eu te contar. Eu cheguei lá, estava de dieta para cirurgia, do jeito que é pedido, para fazer jejum e tal. Coloquei aquela roupa cirúrgica e tal, tudo certinho, esperando o médico. Na hora que o médico chegou, eu fiz um pedido para ele. Tem como antes de fazer a cirurgia, se eu fizer o exame de novo, outra sonografia, aqueles exames todos?
O médico, pois não, é até bom a gente fazer. Ele falou, porque provavelmente os seus tumores aumentaram. Então a gente precisa ter ciência para preparar a cirurgia. Dependendo da dimensão, a gente tem que preparar mais tempo, a sala cirúrgica e tal. Fizeram o exame nela. Procura. O médico falou, olha, eu não sei explicar para você o que aconteceu, mas você está de alta, você pode pôr sua roupa e voltar para casa. Mas a cirurgia, não tem mais nenhum tumor dentro de você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a quem a gente serve. Não foi eu que fiz isso, foi Deus. Eu só fui um instrumento. E aí, irmãos, eles falaram que ela nunca foi numa igreja, que ela é ímpia. E domingo, agora, porque lá é 5 horas a mais que aqui, então ela já foi, o culto lá de manhã. Hoje foi a primeira vez, ela foi na igreja para dar o testemunho dela. E ela vai entregar a vida dela ao Senhor Jesus, eu creio nisso. E então eles ficaram impactados. Falou, o que é isso? A gente é cristão há quase 20 anos, a gente nunca viu isso, pastor. O Senhor orou para todo mundo aqui, foi curado. A minha cunhada foi curada da coluna. Ainda o Senhor deu essa palavra. Eu falei, é o Espírito Santo. Eles falam, pastor, se eu mudar para cá, nós já arruma casa, já arruma tudo, nós queremos abrir uma igreja aqui. Aí eu falei, calma, vamos devagar. Aí ele falou, olha, quando que você volta aqui? Eu falei, em janeiro, em nome de Jesus. Ele falou, então a minha casa, eu já tenho, a minha casa é grande, você vai ficar na minha casa. Eu tenho 3 carros, eu vou deixar um carro à sua disposição para você fazer a obra aqui. O tempo que você estiver aqui, você tem casa e carro. Você não precisa se preocupar com isso. Em nome de Jesus, janeiro eu estou indo. Aí eu tive a notícia ontem que eu já ganhei a minha passagem para ir para janeiro. Já ganhei. Aplaude ao Senhor Jesus. Já ganhei. Deus é bom. Agora só falta deles, da minha esposa e dos meus filhos. Eles vão comigo. Amém? Vou ficar 30 dias lá em janeiro. Em nome de Jesus. Então, se Deus te tocar no teu coração, já vai aí se dispondo para comprar a passagem deles. Nós vamos. E se alguém quiser ir comigo, né, tira passaporte, tudo certinho, e pode ir comigo. Amém? Vamos embora comigo para a África. Vamos fazer a obra lá durante 30 dias. E eu vou levar vocês na África do Sul, Moçambique. Então, se você deseja ir, Deus está falando com você, vamos embora. Mas nós temos que ir por partes. Primeiro, eu preciso comprar a passagem da minha família. A minha já ganhei. Então eu preciso esperar que ganhe as outras para que eu chegue no irmão que deu a minha e falar, olha, vamos comprar tudo junto no mesmo avião, tudo certinho, e já comprar. Porque quanto antes eu comprar é mais barato. Quando for chegando perto é 2.000, 2.100. Hoje, se eu for comprar essa passagem, entre 1.600 e 1.800 reais. Você que tem cartão de crédito, essa passagem divide até 5 vezes no cartão. Então, deixa Deus tocar no teu coração aí, em nome de Jesus. Não deixa o coração de pedra falar por você não. Amém? Amém? Quando eu falo de ofertar, o amém é fraco, né? Amém? Então vamos lá. Irmãos, a obra de Deus vai ser aperfeiçoada em nós. O Espírito Santo está nos levantando, igreja. Amém? O Espírito Santo está nos levantando. Eu quero ler aqui alguns versículos. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 7. 1 Pedro 4, verso 7. Olha o que diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Olha o que o apóstolo Pedro falou para a igreja: igreja, vocês estão na dispensação do Espírito, dedique-se à oração, o fim está próximo. Se nós vamos aperfeiçoar esses irmãos, fazer obras maiores, o momento é agora. Nós temos que nos dispor agora. No versículo 17, olha o que ele fala, verso 17. A gente acha que o juízo de Deus vai vir primeiro sobre os ímpios. Não, olha o que fala: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha o que ele está falando. A gente acha assim, não, quando Jesus voltar, aquela pessoa que não obedece a Deus, ela vai ver. Não, a Bíblia está falando que quando o juízo de Deus começar, vai começar dentro da casa de Deus. Por quê? Porque muitos dentro da casa de Deus têm sido o quê? Negligentes. Têm sido negligentes, têm sido incrédulos, não têm dado ouvido ao Espírito Santo, não têm se disposto a fazer a obra de Deus, não acredita. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então ele está falando isso, irmãos.
O julgamento vai começar pela casa de Deus. Ele fala, e se o julgamento vai começar pela casa de Deus, qual vai ser o futuro? Qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se você não obedece o que Deus está falando para você, se você tem ouvido o Evangelho verdadeiro nessa casa, e você não tem dado uma resposta, o que vai acontecer com você? Quem está dizendo não sou eu, é a palavra. Irmãos, quando nós formos julgados, o julgamento vai começar com aqueles que conheciam a palavra. Vai começar com aqueles que ouviram a voz do Espírito e não obedeceram. Tem tantas pessoas preocupadas com tantas coisas, com seu ego, com o que ela pensa. Deixa o Espírito Santo falar através de você, seja conduzido por Ele, não seja conduzido pela sua carne. Em nome de Jesus, seja uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Até quando você vai continuar sendo uma velha criatura? Porque para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram. O que é isso? As práticas antigas, elas não podem fazer parte mais da nossa vida. Nós vamos aperfeiçoar a obra de Deus. Esses homens de Deus estão esperando a nossa posição. Agora é conosco. Já passou a vez de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora é a gente. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, o que temos feito? Nós temos ido pregar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Se nós pelo menos não temos ido, nós temos talvez ajudado aqueles que têm ido, viabilizado para que eles vão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você irá prestar conta para Deus. Você que é crente, principalmente você, de toda a negligência que você tem. Com certeza vai começar comigo e com você, na nossa negligência. E a Bíblia fala, qual será o fim daqueles que ouvem o Evangelho e não obedecem? O problema hoje não é ter Evangelho verdadeiro. Houve-se um tempo que o pessoal falava, não, é muita apostasia no Brasil, é muito falso evangelho. Aí você vê tantas pessoas que Deus se levantado, Mevan, tantos outros ministérios, tantas outras pessoas que pregam o evangelho verdadeiro, entre eles a gente, e ainda assim as pessoas continuam o quê? Desobedecendo. Então o problema não é ter alguém que prega o evangelho, o problema é o quê? A minha disposição em obedecer o evangelho. Talvez você saiu da denominação porque você não concordava com a maneira com que as coisas eram feitas lá, com o nome de Deus ser utilizado em vão. Ou talvez você é uma das pessoas que saiu da denominação e está aqui porque você não queria obedecer. Então aqui também você não vai obedecer, você não vai conseguir. Sempre você nunca vai achar alguém no nível suficiente para que você olhe e fale, não, eu vou obedecer. Você sempre vai ter uma desculpa. Será que você pode sentir o Espírito Santo hoje latejando o teu coração, te chamando? Irmão, quando o Espírito Santo chamou os discípulos, eles abandonaram tudo na hora. Jesus só olhou e falou uma vez, segue-me. Ele não falou para o cara, vai lá, conversa com a tua mulher, vai lá, conversa com o teu filho, vai lá, faz um cálculo de quanto que você vai receber esse mês e vê ainda quanto que você precisa fazer para pagar suas contas. Não. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que aquela pessoa não estava vivendo para aquilo que ela foi criada. Então quando ele falou segue-me, ele estava dando a única oportunidade daquela pessoa voltar para o propósito de receber uma identidade de Deus. Será que a sua vida só consiste no trabalho, só consiste no que você faz? Em ganhar dinheiro e gastar e pagar a conta? Será que é isso? Existe um propósito muito maior que isso, irmãos. Se você vira para uma pessoa e fala bom dia, se você tiver a graça de Deus, a pessoa já começa a chorar. Eu estou falando mentira aqui? Já começa a chorar, já começa a entrar com a palavra e já ora por ela. Não é difícil pregar, irmãos, as almas estão sedentas. Mas o que está sendo difícil? A igreja está dura. Nós estamos gastando mais tempo cuidando de crente do que ganhando almas. Nós estamos mais tempo cuidando de filhos que não querem obedecer do que cuidando daqueles que ainda não são filhos e desejam ser. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ah, mas quando que eu vou me sentir melhor? Quando você começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você começar em casa, sendo o melhor marido que você puder, sendo a melhor esposa que você puder, o melhor filho,
fora de casa, dentro do seu trabalho, sendo o melhor funcionário que você pode, ou patrão. Na rua, sendo a melhor pessoa que você puder. No trânsito, sempre seja gentil, sempre dá preferência para as pessoas. E isso já vai fazer uma grande diferença para você ganhar almas. No comércio, sempre diga bom dia, sempre diga boa tarde, sempre diga Deus te abençoe. Então as pessoas vão começar a falar, quem que é aquela pessoa? Porque hoje as pessoas são mal educadas, elas são pessoas sem educação. Só o fato de você ser educado já vai ser um diferencial para você pregar para alguém. Já vai te chamar a atenção. Não é difícil, irmãos, ganhar uma alma para Jesus. Eu não sou um pastor de público que só prega. Muitas pessoas que estão aqui hoje, estão hoje por influência do relacionamento que tiveram comigo. Quantas pessoas vieram para essa igreja aqui através de um relacionamento que você teve comigo? Um dia eu fui pregar em algum lugar, um dia eu tive um contato com você. Levanta a sua mão, deixa eu ver. Não foi outra pessoa que te trouxe para cá, foi através de um relacionamento comigo. Levanta a mão bem alto, mais alto. Só vocês? Tem mais ninguém? E o resto, como é que vocês vieram? Quem que trouxe você? Quem aqui veio de baixo do relacionamento de outra pessoa? Deixa eu ver. Então é isso mesmo. Está se multiplicando, né? Então você que ainda não conseguiu trazer ninguém, você traga alguém. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Poucas cadeiras estão vazias. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo ele é pregado, ele é aclamado, as pessoas que têm fome e sede, elas vão. Agora eu digo para vocês, vão e dê desfruto. Vai e dê desfruto. Deus não te colocou aqui somente para você ficar confortável. Agora eu estou numa igreja séria que prega o evangelho verdadeiro. Não, você vai prestar conta para Deus do que você tem feito dentro do seu trabalho, do seu testemunho. Você vai prestar conta para Deus da maneira que você tem agido na rua ou dentro da sua casa. Você vai prestar conta, porque o juízo vai começar dentro da casa de Deus. Deus vai falar, vem cá, deixa eu te falar. Você estava numa igreja que o pastor pregava a verdade, e qual que é a sua desculpa agora? Vem cá, deixa eu sentar com você. O que você fez com tudo que você recebeu lá? Você se tornou uma ovelha gorda? Só isso que você fez? Deus está despertando vocês, igreja. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Chega daquele evangelho que a gente tem que ficar passando a mão na cabeça da pessoa um monte de vezes. Eu não sou uma pessoa que eu amo todo mundo, eu não rejeito ninguém. Só que é o seguinte, eu não vou gastar tempo com quem não quer. Eu não vou ficar insistindo com quem não quer. Me prova na Bíblia algum texto em que Jesus ficava insistindo com alguém. Me prova na Bíblia, me mostra que Jesus alguma vez ficava voltando 2, 3, 4 vezes para alguém que ficou para trás. Se você me provar na Bíblia, então eu vou fazer de acordo com o que está na Bíblia. Mas Jesus ele fala para os discípulos dele o quê? Até a poeira daquela cidade que não aceita o evangelho, não leva com você não, bate no pé, rejeita aquela cidade e vai embora. Então na verdade a gente não quer ouvir esses textos da palavra. Por quê? Porque esses textos vão tirar da gente o conforto que a gente tem de falar, não irmão, você tem que me amar. Não irmão, você tem que me dar, você tem que ir atrás de mim. Não irmão, chegou a hora de eu falar para você, cadê você nos cultos? Cadê você nos ensinos? Cadê você nos evangelismos? Cadê você na oração? Quinta-feira de manhã, 7h30 da manhã e quinta-feira à noite. Cadê vocês, irmãos? Cadê você que quando a gente fala África, você não é com você? Nunca é com você. Você nunca tem dinheiro para ofertar nas missões. Cadê você? Aonde está você? Você realmente faz parte dessa casa? Você realmente faz parte da casa de Deus? Ou você só vem aqui, come e leva embora? Deus quer levantar discípulos. Estes homens do passado serão aperfeiçoados em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A única coisa que faz uma igreja ser uma igreja, irmãos, é isso. A única coisa que faz uma igreja ser uma igreja é o fato dela ser do corpo de Cristo, como sendo Cristo cabeça e ter o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai vir e vai tirar a igreja da terra, Ele vai tirar o Espírito Santo também. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versos 6 e 7. Depois dessa dispensação do Espírito Santo, virá uma dispensação de juízo. Por isso que Jesus está falando aqui, olha, através do apóstolo Pedro, o juízo vai começar com a casa de Deus. O fim está acabando. Quando o fim acabar, acabou a dispensação do Espírito Santo. Aí qual a dispensação que vem? Do juízo de Deus sobre a terra.
Então o que fala aqui? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Coloca na outra versão, por favor. O que ele está falando? Que o anticristo, ele já está agindo na terra, que a iniquidade já está agindo na terra, preparando para o anticristo vir. Então, eu expliquei que nós vivemos aqui 3 dispensações: a do Pai, do Filho, do Espírito. Hoje nós estamos vivendo qual dispensação? Do Espírito. Depois que Jesus vier e tirar a igreja, o Espírito Santo, virá qual dispensação? Do juízo de Deus sobre os homens e sobre a terra. Então, para o juízo vir, olha para mim, não olha para as crianças não. Para o juízo de Deus vir, precisa acontecer o que primeiro? Você vê que uma coisa está ligada à outra. Para Jesus vir, precisou o Pai preparar para o Filho. Para o Espírito Santo vir, precisou de Jesus preparar para o Espírito. Para o juízo de Deus vir, precisa se cumprir a dispensação do Espírito. E se eu não degustar e não aproveitar dessa dispensação, eu vou ficar para o juízo. Então depois da dispensação do Espírito vem o quê? O juízo. Por quê? Porque não pode vir o juízo antes. Porque o Espírito Santo é aquele que faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça o Espírito Santo te convence. Olha, vai ter juízo, você vai prestar contas para Deus da sua omissão. Eu não sei se você está entendendo. Olha para mim, existe o pecador, aquele que está lá no mundo, que não converteu, que quer viver no pecado. E existe aquele que vive dentro da igreja, que conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Ele não tem, é diferente. Deus ele não vai julgar todos iguais, ele vai julgar cada um pelos seus atos. Então ele não pode julgar aqueles que viveram a vida toda dentro da igreja e não quiseram mudar, da mesma maneira que ele julga o pecador. Por quê? Porque o pecador, tudo bem que ele optou em não servir a Deus, mas ele então não teve a oportunidade de ouvir o evangelho durante muito tempo. Você ouviu o evangelho sua vida toda, ou alguns anos, e você optou por não obedecer. Você era ouvinte, mas não era praticante, frequentava uma igreja. Você acha que o juízo sobre você vai ser igual ao ímpio? Vai ser igual daquele que está lá fora? Não vai, é o que eu acabei de ler antes. O juízo começa pela casa de Deus. E qual será o fim daqueles que ouvem o evangelho e não obedecem? O apóstolo está nos dando o quê? Um alerta. O que significa? Que o juízo daquele que está dentro da casa de Deus e não obedece a Deus é diferente daquele que está lá fora. Vai começar por aqueles que estão aqui dentro, que não obedeceram, que extinguiram o Espírito Santo, pegaram o extintor, apagaram o Espírito Santo. Eu conheço várias pessoas, os irmãos me contaram, de pessoas que, engraçado, estudaram a Bíblia e viraram ateu, viraram incrédulo. Que coisa maligna é essa? E aqui o texto fala o quê? Que depois que o Espírito Santo é arrancado junto com a igreja, aí aquele que era detido pelo Espírito Santo vai ser então mostrado. Quem é? O anticristo. Olha o que fala aqui. E agora vocês sabem que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. O que é isso? O diabo já está agindo no mundo, preparando para o anticristo reinar. Mas o que impede do anticristo ser revelado? Quem detém o anticristo? O Espírito Santo e a igreja. Vocês estão entendendo? Então fala: somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Quando o Espírito Santo for tirado junto com a igreja, o que vai acontecer? O anticristo virá. Então a oportunidade que a igreja tem é quando? Agora. Eis que vem como ladrão, ninguém sabe nem o dia. Guarda o que você tem, para que ninguém roube de você. O que é que você tem de mais precioso? O Espírito Santo. Guarda, ouve o Espírito Santo, dá crédito para o Espírito Santo, deixa ele falar através de você. Quantos estão entendendo? Fecha os teus olhos. Por favor. E ore agora. Fala com o Espírito Santo que você deseja obedecê-lo. Você deseja submeter a voz dele. Meu coração está disposto.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 1 Coríntios 1, 21 e 22. Quero ler alguns textos aqui. Como fala, como o Espírito Santo é precioso para nós. Em 2 Coríntios 1, 21, 22. Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo é a garantia. Quando a pessoa ela ia no banco naquela época pegar um crédito, um dinheiro, como garantia que ela ia pagar aquela dívida, ela deixava o quê? Uma penhora. Agora presta atenção no que estou falando. Quem pega a penhora é quem está devendo, para depois ela pagar. Agora Deus fez o contrário, Ele pagou a nossa dívida e ainda nos deu uma garantia. Você está entendendo? Falou: olha, eu paguei a sua dívida, você não deve mais nada. Além disso, para você saber que a minha intenção é boa com você, vou deixar uma garantia, um penhor. Vou deixar o Espírito Santo dentro de você, selando você. A Bíblia fala que a arca de Noé, ele fez ela de madeira, mas quando ele foi revestir ela, ele revestiu com betume. A palavra betume no original é a palavra que dá sentido à característica do Espírito Santo. Betumar significa revestir, consolar, proteger. Fala que ele produziu betume, que era uma larva, e ele passou em volta da arca. Para quê? Porque a arca ficaria vários dias sobre as águas, e a madeira, depois de alguns dias na água, ela encharca e ela afunda. Então o que ele estava mostrando? A arca é o quê? Era um local onde ele ficava dentro e ele se protegia do que estava acontecendo lá fora. Então nós somos o que? A arca. Nós somos um corpo. E o Espírito Santo vem betumar, vem nos revestir, nos proteger de tudo que está acontecendo aí fora, de toda a iniquidade, de todo o juízo. Mas nós temos que obedecer ao Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala: sejam revestidos pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Seja betumado, para você não afundar, não encharcar diante das adversidades dessa vida, quando o juízo de Deus vier, para você não afundar. Pelo contrário, para você subir, você tem que ser betumado. Você tem que estar selado. Está falando que o selo do Espírito Santo. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados, betumados, revestidos com o Espírito Santo da promessa. O que fala lá em Hebreus? Que neles não se cumpriu a... E agora o que fala aqui? Que nós somos o que? Betumados, revestidos, protegidos pelo Espírito Santo da promessa. Isso que faltava para o aperfeiçoamento vir. Essa era a promessa que eles esperavam, que neles não veio, mas veio em nós. Estes homens, sem o Espírito Santo betumando eles, fizeram o que fizeram. Você imagina o que você pode fazer cheio do Espírito Santo? Você imagina o que você pode fazer? A Bíblia fala que a Bíblia fala que os discípulos, depois que começou a igreja de Atos, só começou a crescer. Fala assim, que eles eram chamados o quê? De homens agitadores, né? De homens o quê? Que viraram o mundo de ponta cabeça. Fala isso na Bíblia, que eles viraram muito de ponta cabeça, que quando eles chegavam, eles agitavam. Irmão. Sabe o que é virar de ponta cabeça? É tirar as coisas, que está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Quando eles chegavam, está tudo fora de ordem. Agora está na ordem do Espírito. Tira essa liturgia, tira isso aqui. É o Espírito Santo. Esses homens fizeram grandes obras. A Bíblia fala o quê? Que Deus é acrescentando a eles cada dia dentro da igreja aqueles a qual deveriam de seguir e andar com eles. Você está aqui porque você foi acrescentado, não pela vontade do homem, mas pela vontade do Espírito Santo. Por isso então obedeça a voz do Espírito Santo. Entra debaixo dessa dispensação. Deus fará grandes coisas em sua vida e através da sua vida. Talvez você nunca imaginou. Você nem hoje nem quer isso.
Você já imaginou, você nunca imaginou, mas talvez Deus está falando assim: você vai ser um casal de missionário na África. Eu nunca imaginei, irmãos, ter um ministério próprio, fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas Deus imaginou, e eu obedeci Ele. E a melhor coisa que eu fiz foi fazer a vontade dEle, não a minha. E hoje, por causa da obediência nossa, pela misericórdia de Deus, nós somos instrumento de restauração para muita gente que está machucada. Então o maior privilégio que eu tenho é esse: é ser ministério de restauração para aqueles que precisam. Deus está levantando você para restaurar alguém que precisa. Você imagina o que Deus pode fazer através da vida do pastor Diego e pastora Dani, você está vendo? Agora você já imagina o que Deus pode fazer através de muitos de vocês que venham a ser usados por Deus, muito mais do que nós ainda. Você imagina o que vai acontecer no sul de Minas, você imagina o que vai acontecer em Minas, Brasil e as outras nações. Você crê nisso? Deus começou com 12, um traiu, ficou 11, veio o apóstolo Paulo. Eles tentaram substituir o apóstolo que faltava por sorte. Joga a sorte, vamos ver. As coisas de Deus não são escolhidas dessa forma, da forma humana. O Espírito de Deus foi lá e tocou e levantou Paulo, e ele pregou aos gentios, e o evangelho foi pregado a toda criatura. Então a obra é feita com homens que são cheios do Espírito Santo e mulheres cheias do Espírito Santo. Não é gente cheia de conhecimento e de vontade humana, é pelo Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo falar com você. Feche os teus olhos agora. Queria chamar a equipe de louvor e adoração. E Deus está chamando você para uma grande obra. Se você sentir vontade de chorar, chore. Chore. Não mais segure as suas lágrimas. Deixe que o Espírito Santo toque em você, no seu interior. Deus está chamando você nesta manhã. Um dia Deus me chamou, eu entreguei a minha vida para Ele. E um dia Ele me chamou para fazer a sua obra, e eu me entreguei a Ele. Então a partir daquele dia eu deixei de ser eu mesmo. Eu deixei as coisas para trás. Eu deixei de buscar o meu próprio interesse. Porque o verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse. Se você é uma pessoa interesseira, você não ama a Deus. A Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus, porque não pode ver a Deus. Você tem que identificar isso. Pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de amar as pessoas. Então você não conhece a Deus. Você precisa falar: Deus, eu preciso te conhecer. Você precisa fazer uma leitura, como o pastor Adriano falou. Faz uma autoanálise, faz uma leitura. Para de ser mascarado e faz uma leitura. Você realmente é transformado? Você realmente é transformada? Faz uma análise agora da sua vida. Você sabe o que você tem feito de errado. Você sabe aonde você tem sido negligente. E então você vai falar: Senhor, não é ninguém, a culpa não é de ninguém mais, nem da minha mulher, nem minha, nem do pastor, nem ninguém, é minha. Eu assumo toda a responsabilidade. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Eu quero ser como Tu és, eu quero experimentar isso. O Espírito Santo, Ele está aqui. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. E essa pregação ela consistia em poder depois. Quando a igreja for tirada, vai ser tirada as pessoas que obedeciam a Deus, e vai ser tirado o Espírito Santo. A única coisa que faz uma igreja ser igreja são pessoas obedientes à mente de Cristo e pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Tirando isso, é só um grupo, é só um centro de convivência, é só uma instituição, é só religião, é só paredes. O que faz da igreja ser igreja? O que faz de você ser igreja? Eu não estou chamando você para ser evangélico, crente, ou o que seja. Eu estou chamando você para ser filho de Deus.
cheio do Espírito Santo. Você tem dado tantas desculpas para não se render a Deus. E desde a tua infância, desde lá da tua infância, Ele tem te chamado. E hoje é a oportunidade que Ele está te dando de dizer: venha como você está agora, desta maneira, e deixe que o resto eu vou fazer. Quando Ele olhou para aqueles homens, Ele não perguntou a condição deles, Ele só falou: segue-me. Eu sinto hoje o poder do Espírito Santo aqui dizendo, da mesma forma o Espírito que convenceu aqueles homens naqueles dias a deixarem tudo e seguir a Jesus. A Bíblia fala: deixando as redes, o seguiram. Quando Jesus encontrou esses discípulos, eles estavam guardando a rede, lavando, porque não tinham pegado nada. Agora, quando as redes estão cheias de peixe, o Senhor fala: segue-me. E o texto fala: e deixando as redes, o seguiram. Eles não deixaram a rede no momento do fracasso, no momento que estava lavando as redes e pendurando, não. Eles não deixaram as redes quando não tinha nada nas redes, não. Eles deixaram as redes quando elas estavam cheias de peixes, porque eles mostraram para Deus, para Jesus, sabe o que com isso? Eu não sou interesseiro, eu não estou interessado só naquilo que o Senhor pode me dar, alguma garantia. Eu quero o Senhor, eu quero a Ti. Eu não estou preocupado com o que o Senhor pode me oferecer, eu quero o Senhor. A minha vida não mais faz sentido sem Ti. Então quando Pedro chega e fala: olha, Senhor, o Senhor está pregando um discurso duro e muita gente está querendo ir embora. O Senhor fala para ele: se vocês quiserem ir, pode ir também. Jesus não vai chamar eles para tomar um café, ouvir qual que é a opinião deles, qual é o ponto de vista deles, não. Tem muitas pessoas que querem somente falar o seu ponto de vista, mas Deus não quer o seu ponto de vista, Ele quer que você abra a mão do seu ponto de vista. Jesus nunca ouviu o ponto de vista de ninguém, e isso não faz dele insensível, faz dele um servo obediente ao Pai. Então ele vira e fala: se vocês quiserem ir, vão vocês também. E Pedro fala: para quem? Ele não fala para onde, porque ele não fala de lugar, ele fala da pessoa que faltava na vida dele, Jesus. Então ele fala: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? Não adianta você correr de um lado para o outro. Para quem você vai, se só Ele tem as palavras que podem dar vida para você? Para quem mais você vai correr? Para quem mais você vai pedir ajuda? Quem mais você vai dar desculpa? Para quem mais você vai se escorar para dizer: não, eu não fiz, eu não obedeci, ou eu não agi assim porque por causa disso ou daquela pessoa? Para quem? Se só aquele que diz respeito é Jesus, só Ele que diz respeito, só Ele. É a Ele que você deve satisfação, é a Ele que você deve correr e ir. Então corra até os pés dele nesta manhã e diga: Senhor, só o Senhor tem, só o Senhor tem, só o Senhor tem. Queima mais, Espírito, queima mais, Espírito, queima mais, Espírito, queima, fogo. Queima, Espírito, queima. Porque Deus reservou para nós algo superior, superior ao que aconteceu com os homens da fé, superior a esses homens e mulheres que entregaram tudo por amor a Deus. Deus nos reservou algo superior, o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre ti. E então Maria pergunta: como eu vou poder ter um filho? Eu sou uma mulher virgem de 16 ou 15 anos, nunca deitei com homem algum. E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder dele vai te revestir, vai te betumar. E tudo que você precisa é só que ele te betuma, que ele venha te betumar. Tudo que você precisa para carregar o que Deus quer que você carregue é que você seja betumada por ele.
chegar à tua pele, ele tem que chegar ao teu coração, ele tem que chegar até você, até você. Tira todas as membranas, tira todas as escamas agora e diga: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Você até hoje viveu uma mentira, você até hoje viveu uma religião, e você viveu cercado por essa escama. Tira as escamas, tira as escamas. Deixe que a sua vergonha seja exposta, como Naamã, que pulou nu 7 vezes no rio. 7 vezes fala dos 7 Espíritos de Deus, 7 vezes fala da perfeição de Deus, do número de Deus. O 6 é o número da humanidade do homem, da falha, mas o 7 é o número da perfeição, do Espírito completo do homem. Tire a tua escama, como Naamã, mostre a tua lepra e mergulhe nas águas do Espírito e diga: eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que defraudava seu irmão não defrauda mais, aquele que traía não trai mais. Espírito Santo, Espírito Santo, vem nesse lugar. Toca Espírito, toca com teu poder, toca com teu poder, toca com a tua glória. Toca, Espírito. Quando ele te tocar, ele vai trazer vida em você. Sobre a tua vida, libera, Senhor, a unção do Espírito nessa igreja agora. Te peço, o Senhor tem o controle desse lugar, dessas vidas. O Senhor tem total liberdade, total controle aqui. Nós te autorizamos, nós te deixamos tomar o controle, deixamos que tu tomes o controle, deixamos que tu sejas livre neste lugar, livre para agir, livre para operar o teu poder. Como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Então vem, flua como rio furioso, sopra como vento, venha como fogo, flua como sopra como vento, venha como fogo.
Deixa o Espírito Santo vir. Fecha os teus olhos, deixa ele vir sobre o teu corpo, sobre você agora. Sopra o Espírito, sopra o Espírito, sopra o Espírito sobre nós, sobre nossas vidas. Sopra o teu poder, sopra o teu poder, sopra sobre a igreja, batiza com teu fogo, batiza com tua glória, Senhor. Espírito de Deus, sopra sobre a igreja, aviva a tua igreja, aviva aqueles que estão fracos, cansados. Espírito, 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 Espírito. Espírito Santo, desejo a tua presença. Queria que você, o louvor, tocasse baixo agora e você começasse a orar. Comece a orar. Que o Espírito Santo pediu para me cantar, e eu quero que você comece a buscar o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo na tua vida. Isso. Ore. Santo, Santo. Este é o meu respirar, este
Este é o meu respirar, o teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. E este é o meu pão. Diga isso para o Senhor. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Vamos levantar nossas mãos e adorar desde o início. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é o meu pão, e este é meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Mais forte, Jesus. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. A igreja, declare eu. Nada sou. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. E eu, toda igreja, eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Espírito, nós precisamos de ti, Espírito. Nós dependemos de ti, Espírito. Dependemos de ti, Senhor. Necessitamos de ti, ó Pai.
o seu coração para Ele nesta manhã. Diga para o Espírito Santo. Faça uma aliança, uma oração de aliança. Diga a Ele que você está disposto a obedecer, está disposto a servir à vontade dEle, que você não pode viver sem Ele. Ele é tudo que você precisa. Nós oramos, Espírito Santo, desperta a tua igreja nesta manhã. Desperta, Senhor, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Desperta agora. Queria que você saísse do seu lugar e orasse com alguém para esse despertamento do Espírito Santo de Deus sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando nesta manhã para um despertamento. Aleluia. Oh, este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito viveu em mim. E este é o meu pão. E este é meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada sou. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, nada sou. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti.